Muito bem, a pergunta diz assim, professor, tem estados mais pobres e estados mais ricos? Ok, é verdade, há uma concentração de riqueza entre classes sociais e há uma concentração de riqueza entre estados mais ricos e estados mais pobres. Com um detalhe, qual é a região mais pobre do Brasil? O Nordeste. No entanto, nos últimos anos, os estados do Nordeste têm crescido mais do que os estados do Sul e do Sudeste. Tá? Então, está havendo também uma melhor distribuição de riqueza entre as regiões, entre os estados brasileiros nos últimos anos, ok? A pergunta aqui diz assim, com a inflação do dólar, tarará, economia do Brasil. Pessoal, quanto é que está custando um dólar? R$4. Caiu agora um pouquinho, está R$3,90, né? Chegou a 4,20. Vejam, por que o dólar aumenta? O dólar aumenta porque as pessoas, os empresários, os grandes investidores, se sentem inseguros para investir em ações nas empresas, não querem aumentar os seus negócios, porque não sabe qual será o destino político do país, aí vão para o dólar, procuram dólar. Ora, se o dólar é muito procurado, qual é a tendência? Ele vai se tornar mais caro. É a lei de mercado, né, pessoal? É a lei de mercado. Então, se o dólar é muito procurado, ele passa a ser caro. Se acalmar a política, o dólar volta a cair. Só que tem um detalhe, também não é muito bom que o dólar se desvalorize demais, não. Por um motivo muito simples, presta atenção, ó. Quando o Brasil exporta, quando o Brasil vende para outros países, o Brasil recebe em que moeda? Dólar. Dólar é a moeda internacional. Então, se eu sou um exportador de carne, se eu sou um exportador de açúcar, eu recebo em dólar. Ora, se um dólar está valendo R$4, valia 2,50. Está valendo 4. Isso está melhorando o quê, hein? As exportações. Isso vai piorar o quê? As importações. Eu sou um importador. Eu vendo perfume francês lá na Praça do Ferreira. Eu vou ter que comprar esse perfume francês na França, não vou? Aí eu vou pegar os reais que eu tenho, vou lá no Banco Central e vou trocar por dólar para comprar esse perfume lá na França em dólar. Ora, era R$2 o dólar. Mas se agora o dólar está custando R$4, eu como importador vou perder dinheiro, não vou? Porque eu vou pegar em vez de R$2 e trocar por $1, eu vou pegar R$4 e trocar por $1. Isso é ruim para as importações, mas a desvalorização do real e, consequentemente, a valorização do dólar é bom para as exportações. Para o turismo externo, para quem viaja para os Estados Unidos, para a Europa, essa desvalorização do real é bom ou ruim? É ruim, não é? Porque lá nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, eu vou ter que viajar com que moeda? Com o dólar. Então eu vou ter que pegar mais reais para trocar por dólar para poder viajar para fora. No entanto, se eu desisto de viajar para o exterior, porque o dólar está valendo muitos reais, está muito valorizado, se eu desisto de viajar lá fora, eu vou ter que viajar onde? No Brasil. Vou fazer o turismo interno, vou conhecer mais o Brasil. Então tem esse lado bom também para o turismo interno. Então há vantagens e desvantagens no aumento do valor do dólar. Mas está alto demais. O ideal é 3 e pouco, né? Mas vai chegar lá, quando a crise começar a ser resolvida política, as coisas tendem a voltar ao normal, ou pelo menos com menos problema, e o dólar deve cair. Está perguntando se a saúde tem como melhorar nos próximos 4 anos. Pessoal, a saúde é muito ruim no Brasil, a saúde pública. Nós sabemos disso, mas já foi muito pior.
A mortalidade infantil era altíssima. A expectativa de vida era pequena, tá certo? Se morria de fome, de desnutrição. Praticamente hoje, não é? Quase não há mais fome no Brasil. A miséria existe ainda, mas é pequena. Caiu muita miséria e diminuiu muito a pobreza. E a fome no Brasil, quase não há mais fome. Então a saúde melhorou, apesar de não ser boa. Vai ter que melhorar muito mais, mas saúde precisa de muito dinheiro, de muito investimento. Ok? Você está perguntando se o Brasil poderá se tornar um país desenvolvido. Poderá ou não? Poderá. E vai ter que fazer isso nos próximos 20 anos. Se não conseguir fazer isso nos próximos 20 anos, não vai conseguir mais. Porque é quando você tem a transição demográfica. Muita gente trabalhando, produzindo, estudando, se capacitando. Se não fizer isso nos próximos 20 anos, não se tornará mais um país desenvolvido. Muito bem, vamos lá. Está perguntando qual é a solução para o Brasil se tornar desenvolvido. Chego já lá. Vamos para a terceira pergunta. Vocês acabaram de me dizer que o grande problema do Brasil não é a geografia, não é a natureza. Depois vocês me disseram que o grande problema do Brasil, a causa das desigualdades, não era a população. Vou para a terceira pergunta agora. Será que a grande causa para a desigualdade, para os problemas sociais do Brasil, é a questão econômica? Vamos ver, vamos analisar. Vou fazer a pergunta que eu fiz no início do debate. O Brasil é um país rico ou pobre? Rico. São quantos países do mundo? 195. E o Brasil se classifica em que lugar no PIB? 7º. Então o Brasil é rico. Pessoal, vamos analisar a agricultura. O Brasil é hoje o terceiro maior exportador de alimentos do mundo. Só perde para os Estados Unidos e para a China. O Brasil é o terceiro maior. E é o único país, dentre os grandes, que ainda tem terra para plantar. E mais, se tem uma área que o Brasil tem alta tecnologia, tem alta produtividade, é a agricultura. O Brasil não perde para os Estados Unidos, não perde para a Europa em termos de produtividade agrícola. Nós temos uma empresa chamada Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que é uma das mais desenvolvidas do mundo em tecnologia agropecuária. O Brasil colheu 188 milhões de toneladas de grãos, esse número é de 2013. No ano passado, 2014, foi 194 milhões. E esse ano, 2015, o Brasil deverá colher algo em torno de 200 milhões de toneladas de grãos. Quer ver? O Brasil é o maior produtor de quê do mundo? De café, de cana-de-açúcar. O que mais? De banana. O que mais? Tabaco. O que é o tabaco? É o fumo, não é? O que mais? Laranja. É o segundo maior de soja. E às vezes consegue ser o primeiro. Ele disputa com os Estados Unidos. Quando há uma seca grande nos Estados Unidos, o Brasil passa a ser o primeiro. É hoje um dos maiores produtores de milho, de algodão, de banana, de feijão. De que mais? Não, macarrão não. Macarrão ainda não se está plantando. Né? Macarrão é comida, é alimento. Mas ele é um alimento industrializado, né, pessoal? Mas foi uma boa ideia essa do macarrão. O macarrão é feito a partir de que produto agrícola? Trigo. E o Brasil é exportador ou é importador de trigo? Ele é importador de trigo. O Brasil só produz 40% do trigo que consome. E consome muito? Consome muito trigo ou não? Mas muito. Todo dia vocês comem trigo.
todo dia. Em quê? No pão, no macarrão, no biscoito. Vocês comem trigo todo dia. Vem cá, se o trigo é importado, ele está caindo ou aumentando o preço? Aumentando o preço, porque ele é importado em que moeda? Em dólar. E eu estou pagando mais reais para poder trocar por dólar, para poder importar o trigo. É um dos grandes problemas do Brasil, quando o dólar aumenta. Não é? Porque eu sou obrigado a importar o trigo em dólar. Pessoal, na pecuária, o Brasil vai bem ou vai mal? Vai bem ou vai mal? Mas muito bem. O Brasil é o segundo produtor de bovinos do mundo. Boi e vaca é o segundo. Quem é o primeiro? Quem é o maior produtor de bovinos do mundo? É a Índia. Só tem um detalhe. Na Índia, lembra da novela No Caminho das Índias? Está passando de novo aí, né? A maioria dos hindus come carne bovina? Não, porque o boi é um animal sagrado. Eles acreditam que os animais também têm evolução, assim como as pessoas. E o boi estaria no mais evoluído animal. Ele teria alma e que ele evolui. Por isso que eles não comem carne bovina, é um animal sagrado. Eles tiram o leite, mas não comem a carne. Então, o Brasil é o segundo produtor, mas na prática é o maior exportador. É quem vende mais carne bovina no mundo. O Brasil é o segundo em aves. O Brasil é o terceiro em suínos. Então o Brasil é uma potência na agropecuária. É por isso que se diz que o Brasil já é e se tornará cada vez mais um celeiro do mundo, um grande produtor de agropecuária, que na linguagem econômica se chama de commodities. Que são as commodities? São os produtos primários, tanto de agropecuária como de minérios. Falando em minérios, o Brasil vai bem ou vai mal? O Brasil tem pouco ou muito minério? Pouco ou muito? Tem muito, não tem, pessoal? O Brasil tem muito minério, não tem? Olha aí. O Brasil está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. E poderá se tornar entre os 6 ou 7, por causa do pré-sal, não é? O que é o pré-sal? É uma camada de petróleo com 149 mil quilômetros quadrados. Coincidentemente, isso é o tamanho do Ceará. Tamanho do nosso estado. Imagina aí, tamanho do nosso estado cheio de petróleo. É a camada pré-sal. Fica entre 6 e 7 quilômetros de profundidade a 300 quilômetros do litoral. É uma das maiores camadas de petróleo do mundo. É uma riqueza imensa que o Brasil tem. Segundo maior produtor de ferro, terceiro maior produtor de manganês, terceiro de grafite, segundo de bauxita. É da bauxita que se tira o alumínio. Maior produtor de nióbio, que é usado nos computadores. E como já disse, 45% da nossa energia é energia renovável. Não é combustível fóssil, que é o futuro da humanidade. É o país que mais tem alternativas de energia no mundo. Nenhum país do mundo tem tantas fontes energéticas como tem o Brasil, principalmente renováveis. Olha que riqueza. O Brasil é um país industrializado ou não? Sim, ele é industrializado, claro. Ainda é uma industrialização dependente. Nós ainda dependemos daqueles produtos industriais mais sofisticados, de mais tecnologia. Mas o Brasil é industrializado. Pessoal, então me diga uma coisa. O Brasil é um país rico. O Brasil é um país industrializado. O que é que falta para esse país ser desenvolvido? Duas coisas.
Primeiro, avançar mais na tecnologia, na ciência, na tecnologia. Como é que se avança em ciência e tecnologia? Investindo em educação. Tem que investir mais em educação, mais em ciência, mais em pesquisa. Segundo, o Brasil só será desenvolvido quando a maioria do povo viver bem. Quando a maioria do povo tiver satisfeita as suas necessidades básicas. Portanto, o que é um país desenvolvido? Rico, industrializado, com independência tecnológica e com distribuição de renda, com a maioria do povo vivendo bem. Aí vem a pergunta aqui que me fizeram: o Brasil pode se tornar desenvolvido? Claro que pode. A distribuição de renda está melhorando. Se continuar melhorando, e se a gente investir mais em educação, o Brasil poderá nos próximos 20 anos se tornar desenvolvido. Vai depender de quem? De nós, né? Vou já ver por que é de nós. Pessoal, então vamos lá. Vocês me disseram que a causa principal da desigualdade do Brasil não é a geografia. Depois me disseram que não era a população. Estão me dizendo agora que o Brasil tem uma boa economia, mesmo a gente estando vivendo numa crise. Estamos vivendo uma crise. Mas mesmo com a crise, o Brasil é um país com a potencialidade econômica enorme. Então o nosso problema não é econômico. Se não é econômico, se não é geográfico, se não é população, qual é a grande causa da pobreza, das desigualdades do Brasil? É a política. Ou seja, a causa é administrativo-política. O nosso problema é histórico, administrativo, político. Quer ver? Vamos analisar. Pessoal, vocês já aprenderam na história do Brasil que o Brasil foi descoberto ou foi ocupado? Foi ocupado, né? Ele já existia, né? Como é que ele foi descoberto? Já existia e os povos que habitavam essa área que foi chamada de Brasil já viviam aqui há pelo menos 15 mil anos. Há quem afirme que já se viveu há 30 mil anos. As nações que erradamente os europeus chamados de índios. Por que não é índio? Porque índio era se eles nascessem na Índia. Eles chamaram de índios porque achavam que tinham chegado às Índias. O que eram as Índias? Era a Ásia. O que os europeus chamavam de Índias não é aquela Índia de hoje só não. Era a Ásia. Aí eles chamavam de Índias. Como eles achavam que tinham chegado às Índias, chamaram os habitantes de índios, erradamente. Não é? São mais de 300 nações, não é? Umas muito diferentes de outras. Então o Brasil não foi descoberto. O Brasil foi ocupado. Muito bem. Me diga uma coisa. O período colonial vai aí de 1500 até quando? O Brasil foi colônia de Portugal de 1500 até quando? Até a independência do Brasil, que foi que ano? 1822. Eu pergunto a vocês, no período em que o Brasil foi colônia, quem governava o Brasil? Portugal. Sim, mas quem governava Portugal? O rei? O monarca? Sim, mas quem era o monarca? Era da aristocracia portuguesa. Eram proprietários de terras, latifundiários e grandes comerciantes portugueses. Eram eles que governavam Portugal. Então o Brasil, na época da colônia, foi governada para os interesses dos índios, dos negros africanos que foram trazidos, escravizados como animais para produzir no Brasil. Era para eles que se governava? Não. Era para os pequenos agricultores? Não. O governo da colônia de Portugal
era para os interesses dos ricos portugueses, dos proprietários de terras, dos comerciantes de Portugal. É por isso, pessoal, que na época colonial, o Brasil produzia o quê? Cana-de-açúcar, algodão. Pau-brasil no começo, era extração de pau-brasil, mas só no começo, 30, 40 primeiros anos, né? Depois foi plantação de cana-de-açúcar, de algodão. No século XIX, café. Essa produção servia para o povo brasileiro? Não. Por isso que não se investiu em educação. 95% do brasileiro naquela época eram analfabetos. Não se investia em saúde pública. Não se criou uma universidade no Brasil. Em 1550 se criou uma universidade no México. Se criou uma universidade no Peru. Se criou uma universidade na ilha de São Domingos. O Brasil só foi ter uma faculdade em 1808, quando Dom João VI chega ao Brasil e cria o curso de medicina em Salvador. 300 anos depois do México. Os portugueses não queriam que os brasileiros estudassem. Por quê? Porque brasileiro era para trabalhar na terra, na agricultura, para enriquecer os portugueses. Não podia se ter indústria no Brasil, era proibido ter qualquer tipo de indústria no Brasil. Só podia ter indústria em Portugal, porque eles queriam vender os manufaturados aqui a preços altos. Entenderam? Muito bem. Mas aí veio a independência. 1822, o Brasil se torna independente. Foi feito um acordo. A família de Dom João VI, Dom João VI volta para Portugal e deixa quem para liderar a independência do Brasil? O seu filho. A mesma família ia governar Portugal e Dom Pedro. Então Dom Pedro era um homem comprometido com quem? Com os grandes fazendeiros, com os grandes comerciantes. Ele não tinha compromisso com a maioria do povo brasileiro, era com a elite. Por isso que também não investiu em educação, não investiu em saúde, não é? O brasileiro vivia muito mal, a maioria da população brasileira analfabeta, não havia compromisso com a família, com o imperador Dom Pedro, de mudar a realidade do Brasil. Dom Pedro II melhorou alguma coisa, mas também praticamente não se avançou nas questões sociais brasileiras, porque a família real do imperador tinha compromisso com as elites, com os proprietários rurais, com os fazendeiros, que eram a minoria. Perfeito. Ele está lembrando que o Brasil, mesmo sendo o filho de Dom João VI, queria governar o Brasil, pagou muito dinheiro como dívida para Portugal para se tornar independente. Não é? E governou pouco Dom Pedro I, né? Governou 9 anos, né? 1822, e vai, em 1831, ele vai sair do Brasil para tentar disputar o trono de Portugal, entre ele e o irmão dele. Aí de 31 a 40, nós vamos ter o período regencial, que eram as elites brasileiras, os proprietários rurais, os grandes comerciantes que governavam o Brasil na regência. E Dom Pedro II, a mesma coisa. Então o império era um período em que o Brasil vivia de quê? De que atividade econômica? De agricultura. Agricultura de quê? Principalmente no século XIX de quê? De café, cana-de-açúcar, algodão, criação de gado, mas sobretudo café. Foi o grande produto do século XIX. E essa produção de café era baseada na mão de obra escrava. Portanto, não se investia para educar o escravo. O escravo não era para ler, o escravo não era para escrever, porque ele poderia se tornar independente, ele poderia querer se revoltar, e muitos se revoltaram mesmo sem estudo. E é bom lembrar que alguns escravos que vieram para o Brasil eram muçulmanos e alguns sabiam ler, sabiam escrever, não é? Eram negros que eram escravizados
lá na África, né? Porque é bom lembrar que a escravidão primeiro era na África. As tribos brigavam entre si e os que perdiam viravam escravos, que eram vendidos para os europeus levarem para as colônias. Então a escravidão começava lá, na luta interna entre africanos. Portanto, pessoal, até o Império, o Brasil era dominado, governado pelas elites, pelos latifundiários, pelos fazendeiros. Portanto, a maioria do povo brasileiro não tinha vez. É tanto que no Império, como é que era o voto? Todo mundo votava no Império? O voto era universal? Não, só votava as pessoas acima de 25 anos, do sexo masculino e que tivessem dinheiro e que tivessem posses. Dependendo da produção agrícola daquele fazendeiro, é que ele podia votar. Então era uma minoria que votava. Muito bem. O que é que aconteceu em 1889? O Brasil passa a ser uma república. Foi proclamada a república no Brasil. Eu pergunto a vocês, de 1889 até 1930, qual era a grande atividade econômica do Brasil? Agricultura. O Brasil continuava um país agrícola. O Brasil continuava um país rural. A grande maioria do povo brasileiro vivia no campo. Portanto, quem governava o Brasil? Os fazendeiros e grandes comerciantes. Eram eles que governavam o Brasil. Eram eles que elegiam os presidentes da República, os governadores, o Congresso Nacional. É verdade que com a proclamação da República, acabou o voto censitário, né? Aquele voto que dependia da condição econômica, acabou. Com a proclamação da República, com a Constituição de 1891, quem passou a votar no Brasil? O maior de 21 anos, do sexo masculino. Era só homens que votavam na República Velha, até 1930. E aquela elite aristocrata, aquela elite oligárquica, né, aquelas oligarquias, as famílias ricas, fazendeiras, não investiram em educação, em saúde, na formação, da qualificação dos trabalhadores, não é? Porque o Brasil era uma grande fazenda até 1930. A maioria do povo analfabeta, dominada pela elite oligárquica de fazendeiros. Pessoal, em 1930 vai acontecer uma grande mudança do Brasil. Lembra disso? Quem era que governava o Brasil entre 1927 a 1930? Quem era o presidente do Brasil? Washington Luiz. Ele era de que estado? São Paulo. Vocês lembram? Na República Velha, até 1930, quase todos os presidentes do Brasil saíam de dois estados. Quais eram? São Paulo e Minas. Por isso que a República Velha era conhecida como a República Café com Leite. Por quê? Porque São Paulo era o grande produtor de café e Minas Gerais o grande produtor de gado. Por isso que era a República Café com Leite. Ora, se o presidente da República era de São Paulo, o próximo, pela lógica política da época, da oligarquia, da elite, o próximo presidente tinha que ser de onde? De Minas. Só que o Washington Luiz resolveu lançar um candidato de São Paulo. De novo, Júlio Prestes. Aí o que é que aconteceu? Minas se revoltou. Se uniu com o Rio Grande do Sul, que era muito forte na época. O governador do Rio Grande do Sul, quem era? Getúlio Vargas. Se uniu com boa parte do Nordeste, escolhendo Getúlio para presidente e o vice, o governador da Paraíba, João Pessoa. Olha lá, uniu Minas, parte do Nordeste e o Rio Grande do Sul. Só, pessoal, que naquela época
nós vivíamos a época do voto de cabresto. Quem mandava na política no Brasil eram os coronéis, era a época do coronelismo. A maioria dos agricultores, o Brasil era rural, votava em quem o fazendeiro mandava. Era assim o Brasil. E quem ganhou as eleições? Júlio Prestes. Aí o que é que aconteceu? Antes disso, né? Júlio Prestes ganha, João Pessoa é assassinado, e aí isso foi o estopim para que Getúlio Vargas e os militares, principalmente os militares, com apoio dos poucos industriais que havia no Brasil, com apoio também de algumas empresas multinacionais que tinham interesse em investir no Brasil, que queriam que o Brasil deixasse de ser a grande fazenda, que o Brasil investisse em indústria, modernizar o Brasil. Era essa a intenção de setores de classe média, dos militares e de setores também empresariais. Apoiaram a chamada Revolução de 30. Foi uma grande insurreição. As Forças Armadas pegaram armas e, liderados por Getúlio Vargas, colocaram o Washington Luiz para fora. Antes do Júlio Prestes assumir, tomaram o poder. Foi a Revolução de 30. Eu pergunto, a Revolução de 30 foi importante para a evolução política e social no Brasil ou não? Muito importante. Sabe por quê? A Revolução de 30, com Getúlio Vargas, criou a justiça eleitoral para acabar com aquele negócio do voto aberto. Sabe como é que era o voto, pessoal? Se distribuíam as cédulas, o coronel distribuía as cédulas para os agricultores. Só que era cédula o seguinte, tinha duas vias. Você colocava uma via na urna e tinha que trazer a outra via. Aí o coronel ficava esperando. O agricultor votava, disse, cadê a cédula? Mostra aí a segunda via. Tinha que votar no candidato do coronel, porque a história era para fora. Seria perseguido pelas oligarquias. Por isso que era o voto de cabresto, né? Ou voto bico de pena, porque naquela época se escrevia, né? E a caneta era bico de pena, daí o nome. Com o governo Getúlio Vargas, o voto virou secreto. Ninguém sabe em quem você votou. É ali numa urna escondida e não tem negócio de segunda via. Não, é difícil controlar o voto no voto secreto. Não é impossível, mas é difícil. Naquela época, não havia salário mínimo. Aí Getúlio Vargas cria a Justiça do Trabalho. E logo depois, não é? Ainda no seu governo de 15 anos, ele vai criar a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Em 1940, Getúlio Vargas vai criar o salário mínimo. O trabalhador passou a trabalhar 48 horas, não tinha limite não. E não tinha salário mínimo, pagava o que queria. Foi um grande avanço para a classe trabalhadora, a Revolução de 30, e para a democracia, e para as questões sociais. Ele vai criar o Ministério da Saúde e da Educação. Então houve um avanço político, social e econômico com Getúlio Vargas. E Getúlio Vargas, como foi apoiado pela classe média, como foi apoiado pelos empresários, ele vai começar a industrializar o Brasil. Porque o Brasil até 1930 era uma grande fazenda. Começa a se industrializar com Getúlio Vargas. Eu pensei que a aula estava só começando, estão me avisando que falta 8 minutos. É porque eu estou gostando muito aqui, vamos para frente. Então vejam. Pessoal, Getúlio Vargas vai governar de 30 a 45, não é isso? Seu primeiro governo. Mas foi uma ditadura. Ele trouxe avanços sociais, avanços econômicos, modernizou o Brasil, mas o Brasil era uma ditadura. Não tinha partidos políticos, não tinha legislativo, só tinha executivo. E os governadores eram nomeados por Getúlio, eram os interventores.
E os prefeitos eram nomeados pelos interventores. Não tinha eleição no Brasil durante 15 anos. Era uma ditadura. E os opositores de Getúlio eram perseguidos, eram presos, eram mandados para fora do país. Então, apesar de Getúlio ter sido um grande presidente para a classe trabalhadora na questão econômica e social, na questão política, ele foi um ditador. Em 45, o Brasil sai da Segunda Guerra e os militares que tinham apoiado Getúlio deram um golpe para derrubar o Getúlio, para que o Brasil voltasse a ser uma democracia. Aí, de 45 a 64, o Brasil passa a ser uma democracia, com eleições livres, com pluripartidarismo. O Brasil passa a ter 13 partidos políticos. Já era muito partido para a época. Sabe quantos são hoje? 34. Só no Congresso Nacional tem 28. Por isso que é difícil, né? Chegar a uma maioria, a um acordo político com tantos partidos políticos. Pessoal, me diga uma coisa. Será que existem 34 ideologias, sistemas de pensamento filosóficos para ter tanto partido? Claro que não. Será que os programas, as ideias desses partidos são tão diferentes assim que justifiquem a sua existência? Não. Há muito oportunismo. Eu fui deputado federal nos últimos 4 anos, de 2011 a 2014. Vivi lá a realidade daquele Congresso Nacional. Pessoal, ali eu encontrei as melhores e as piores pessoas que eu conheço. Ali há muito interesse pessoal. O sujeito quer criar um partido para ele ser o dono do partido. E às vezes vender o partido em época de eleição, para fazer coligação, para ter tempo de televisão, é um horror. É preciso mudar radicalmente o sistema político brasileiro. Diz. Muito bem. Ele está lembrando que Getúlio foi derrubado em 45 pelos militares, né? Na eleição de 46, de 47, ele vai apoiar, né? Vai apoiar. No final da eleição, ele nem queria apoiar não, né? No final da eleição, né, ele vai apoiar o general Eurico Gaspar Dutra. E depois, naquela época não tinha reeleição. Aí quando chega em 50, ele é candidato a presidente. E ganha facilmente. Aí Getúlio volta em 51, vai governar até 54. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Getúlio, nesse período de 51 a 54, investiu muito na industrialização no Brasil, investiu muito na área social, né? Ali se vivia uma democracia, fortaleceu empresas estatais no Brasil, valorizou a classe trabalhadora, só que as elites brasileiras, né? As grandes e as multinacionais, porque ele defendia empresas estatais, empresas do governo. Muitas multinacionais queriam ocupar o local dessas empresas estatais, né? E o governo norte-americano também não simpatizava com Getúlio, porque Getúlio era muito nacionalista, né? Ele queria fortalecer muitas empresas estatais. Getúlio criou a Petrobras em 1953. Quando descobriram o petróleo no Brasil, a Esso, a Shell, a Texaco, a Mobil, todas essas grandes multinacionais de petróleo queriam explorar o petróleo brasileiro. E Getúlio, não. Quem vai explorar é a Petrobras. Vai ser monopólio de uma empresa estatal. Isso irritava as elites internacionais. E a partir de um determinado momento, Getúlio perdeu a maioria no Congresso. Um presidente, um governador, um prefeito, pode governar sem maioria no parlamento? Não, porque não passa nada. E mais grave, se metade mais um da Câmara dos Deputados decidir, metade mais um, maioria absoluta, pode abrir um processo de impeachment, de impedimento. Tinha uma CPI da Petrobras contra Getúlio, ia ter o impeachment de Getúlio, ele ia ser botado para fora. O que é que ele fez? Se suicidou. Com o suicídio dele, a oposição dele
desistiu do impeachment. Desistiu. É tanto que quem ganhou depois foi Juscelino Kubitschek, que seria apoiado por Getúlio, mas não teria a menor chance, porque tentaram o impeachment e tentaram também evitar que Juscelino assumisse. Naquela época, a maior oposição a Getúlio e também a Juscelino era um deputado que foi governador, na época era Guanabara, não chamava-se Rio de Janeiro, Carlos Lacerda. Carlos Lacerda dizia: Getúlio não deve ser candidato. Se for candidato, não deve ganhar. Se ganhar, não deve assumir. E se assumir, nós vamos derrubar. Essa era a ideia. Por quê? Porque Getúlio não era um cara progressista, mas era um cara que tinha visão social, que melhorou a vida do trabalhador. Ele suicidou para evitar que a oposição ganhasse o poder. Aí acontece até 64 esse período democrático, com 13 partidos. Em 64, quem governava o Brasil? É bom lembrar que em 60 houve eleições. Quem ganhou? Depois de Juscelino, quem ganhou? Jânio Quadros. Jânio Quadros achava que podia governar sem maioria no Congresso. Ele não fazia acordos políticos com o Congresso. Perdeu a maioria. 7 meses depois de eleito, perdeu a maioria. Aí o que é que ele tentou? Tentou dar um golpe de mestre. Ameaçou renunciar, porque achava que o Congresso não ia aceitar. O Congresso aceitou. O tiro saiu pela culatra. Ninguém governa sem maioria no parlamento. Quem assumiu? O vice. Não queriam deixar o vice assumir, porque ele era de esquerda, era progressista, queria fazer as reformas de base, reforma agrária, aumentar salário mínimo, diminuir o lucro das multinacionais. Quem era ele? João Goulart. O que é que aconteceu? João Goulart perdeu a maioria no Congresso. Quando perdeu a maioria no Congresso, com o apoio da mídia, dos meios de comunicação, levaram milhares de pessoas às ruas contra o governo dele. Aí aconteceu o quê? O golpe militar de 1964. O golpe durou de 64 a 85. Nós tivemos a ditadura militar. E a partir de 85, o Brasil retomou a democracia no nosso país. Muito bem, o Brasil vive hoje a democracia. O Brasil é a 7ª economia do mundo. Nos últimos governos, podem criticar, e muitas críticas são justas. Algumas críticas são justas e necessárias, mas ninguém pode deixar de reconhecer que o Brasil distribuiu muita renda nos últimos anos, não foi? Eu votei nas cotas para os estudantes da escola pública. Eu votei no Pronatec, no Plano Nacional de Educação. O Bolsa Família hoje atende 50 milhões de pessoas, acabando com a fome praticamente no Brasil. Vocês são jovens, mas pergunte aos pais de vocês, quando havia uma seca no Ceará, como é que ficavam as esquinas? Lotadas de mendigos, de retirantes da seca. Vocês vê esses mendigos hoje nas esquinas? Não, estão lá no interior, produzindo, e quando não pode produzir, tem lá o Bolsa Família, tem os programas sociais, não é? Que pelo menos fazem com que essas pessoas não passem fome. Então houve grandes avanços, mas é preciso avançar muito mais. Primeiro, é preciso que a ética seja uma prática diária dos nossos governantes, em todos os poderes, não é? Precisa acabar. Ninguém vai acabar totalmente com a corrupção, ninguém vai acabar. Corrupção existe no mundo inteiro, mas é preciso diminuir consideravelmente. Mais do que isso, punir, botar na cadeia e colocar o dinheiro de volta, né? Trazer o dinheiro de volta para o país, para o governo. E é preciso fazer o que para o Brasil se tornar desenvolvido? Investir maciçamente em educação. Por quê? Porque somente um povo educado, crítico, com conhecimento, pode votar bem. Às vezes as pessoas me dizem assim, mas Bruno, a culpa da situação do Brasil é dos políticos. Eu digo assim, também. Porque quem escolhe os políticos? Somos nós, o povo. Se a maioria lá é muito ruim, e é porque a maioria vota mal. Então é preciso que a gente cada vez vote melhor, não é? Para que a gente possa
ter melhores representantes. Tem grandes políticos e tem políticos ladrões, corruptos. Toda a sociedade está representada no parlamento, não é? E é preciso, portanto, que mais educação, mais consciência crítica gerem melhores cidadãos e um país mais desenvolvido. Pessoal, bom Enem para vocês!